E pesquisadores da Fiocruz estão realizando uma pesquisa sobre as mutações do novo coronavírus. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esta pesquisa, detalhes, a gente conversa agora com a doutora Deusilene Vieira, que é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz e que é muito bem-vinda aqui conosco. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, obrigada pelo convite. Doutora, para a gente iniciar entendendo um pouquinho mais sobre essa pesquisa, o que seria a mutação de um vírus? Primeiramente, é bom a gente entender que todo vírus sofre mutação, né? A mutação já é uma característica inerente ao vírus. O que a gente precisa saber é se essas mutações, que são alteração dentro do código genético do vírus, ela pode apresentar uma forma diferenciada ou ela é uma forma que a gente chama não silenciosa, aliás, silenciosa, né? Que ela vai se mantendo com o tempo, apenas para manutenção, ela não causa grandes impactos. E nessa pesquisa, quantas mutações foram encontradas? Nesse estudo, preliminar, né, porque a gente vai ser um estudo de continuidade aí por um período de 1 ano, nós conseguimos identificar 22 mutações, 22 alterações, né? Entre elas, mutações já descritas e também temos uma mutação identificada em aproximadamente 38% das amostras analisadas, que são únicas, que ainda não foram descritas, né, que ainda não foi descrita na literatura. Certo. Quais seriam as principais características dessas mutações que vocês diagnosticaram dentro da pesquisa? Uma dessas mutações, ela está muito correlacionada com a alta transmissibilidade do vírus, com o alto poder de propagação. Talvez isso justifique o número, né, o nosso número grande de aumentos de casos confirmados diariamente, né? Outras mutações, a gente ainda está correlacionando a evolução clínica do paciente juntamente com a sintomatologia, né? São resultados que a gente terá apenas após um período de estudo aí de mais 6 meses. E essa mutação que eu já falei inicialmente, que ainda não foi descrita na literatura. Então, dentre as diferenças que vocês encontraram nas mutações, essa seria o ponto principal que mais chamou a atenção de vocês? Isso, né? É uma mutação que ela foi descrita pela primeira vez em amostras oriundas, mutação que está correlacionada a uma alta taxa de propagação e transmissão e foi encontrada em todas as amostras analisadas aqui no estado. Então, isso pode caracterizar, né, essa alta transmissibilidade. Todas as amostras são de pessoas aqui do estado de Rondônia e para realizar esse estudo teriam que ser, todas essas pessoas são pessoas que já contraíram o novo coronavírus? Isso, todas as amostras que foram incluídas no estudo são amostras de pessoas que tiveram contato com vírus, que residem, que estão, né, que moram aqui no estado de Rondônia. A grande maioria dessas amostras é do município de Porto Velho, mas o objetivo desse estudo também é fazer uma análise de todas as amostras confirmadas em todos os municípios do estado, para a gente conseguir fazer o mapeamento epidemiológico molecular do vírus circulante. Começou quando, doutora Deusilene, esse trabalho? E a gente sabe que pesquisa leva tempo, leva um aprofundamento, todo um envolvimento dos pesquisadores. Há uma estimativa de vocês de quando essa pesquisa deve ser concluída? Essa pesquisa ela começou no final de abril, né? É uma pesquisa que a gente está com um projeto por um período de 1 ano, até para fazer todo o monitoramento epidemiológico, molecular, ou seja, mapear esse vírus que está circulando nos nossos municípios do estado. A projeção é que, associada a essa pesquisa, a gente também analise alguns critérios como evolução clínica, algumas outras características, até para a gente poder dimensionar o comportamento desse vírus na nossa região. Esses pacientes, essas pessoas que entraram na pesquisa, elas continuam sendo monitoradas pelos pesquisadores da Fiocruz? A partir de agora, a gente vai iniciar o monitoramento com um grupo de pacientes, né? Alguns
recentes que adquiriram a doença agora, a gente vai monitorar, e outros que já tiveram a doença e a gente vai avaliar se ainda tem a persistência e se teve aí variações e mudanças nessa forma do vírus. Agora, doutora Deusilene, basicamente, qual seria a importância de uma pesquisa como essa? Para que isso vai servir no futuro, fechada então a pesquisa? Pesquisas como essa são fundamentais para a gente fazer a vigilância epidemiológica molecular. Hoje, um dos principais gargalos que a gente tem é uma vacina. Nós temos várias vacinas sendo produzidas aí ou em estudos no mundo todo. E como é que a gente faz a avaliação disso? Através do monitoramento molecular. Eu preciso conhecer o vírus, eu preciso saber se esse vírus ele teve mudanças e que tipo de mudanças ele teve. E se isso, em algum momento, ele pode interferir, por exemplo, na questão do tratamento ou mesmo na questão da produção da vacina ou, quem sabe, em uma nova variação e uma nova subvariação. O que eu ia perguntar, doutora Deusilene, além de ajudar, de repente, nos estudos da vacina, se a pesquisa sobre as mutações do vírus podem, de fato, dar uma conclusão para a pergunta que muita gente se faz, se quem já pegou uma vez um novo coronavírus pode pegar uma segunda vez. Esse tipo de estudo pode ajudar também nessa resposta. Com certeza, né? Porque nesse monitoramento molecular a gente consegue avaliar se essas mudanças que ocorreram foram mudanças grandes, né, que levou aí um novo tipo ou um novo subtipo. Então, a vigilância epidemiológica molecular ela é fundamental, principalmente nesse contexto de pandemia atual que a gente está passando, né? A gente tem aí um processo ocasionado pelo vírus chamado SARS-CoV-2 e a gente precisa ficar monitorando esse vírus para avaliar pequenas, médias ou, quem sabe, grandes mudanças. Muito bem, a gente primeiro quer parabenizar todos vocês por todo o trabalho de estudo, de pesquisa voltado a esta pandemia, deixar o espaço aqui do nosso programa aberto para qualquer eventual necessidade de se comunicar diretamente com a população. E obrigada mais uma vez. Nós aqui agradecemos, né, as informações que são fundamentais e aí vale o que a gente deixa como resultado preliminar, que as medidas de segurança, né, e as medidas profiláticas elas são fundamentais, já que a gente tem dentro das variações analisadas um vírus que tem aí uma mutação que está correlacionada com a questão de alta transmissibilidade. Tá certo, viu só, Juraci, como é bom, né, a gente entender um pouquinho mais com quem trabalha no desenvolvimento de pesquisas e tudo mais. Por isso que é necessário todo tipo de apoio para esta área, né? Para a área de pesquisa científica. A gente tem um novo vírus que ainda traz muitas incertezas, mas a Fiocruz desenvolvendo uma pesquisa. Este foi o nosso quadro Conversando com o Doutor.